conversar, a gente já tocou no assunto aí, né? Mas eu vou fazer um panorama mais rápido aí dos últimos anos, especialmente a partir, vamos dizer assim, da chamada crise do desenvolvimentismo na América Latina, e seguir, vamos dizer assim, a volta do desenvolvimentismo latino-americano talvez em alguns países no período mais recente, né? Acho que o que a gente conversou, principalmente com o Edgar, de que desde ali, grosso modo, a Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, as economias latino-americanas acabaram implementando um conjunto de transformações voltados principalmente para a diversificação produtiva ou para a industrialização. Isso, dependendo, vai ser visto como um desenvolvimento voltado para fora, voltado para dentro, desculpa, pelos termos da Tavares, uma industrialização por substituição de importações, outros vão chamar muito, dar mais ênfase à industrialização liderada pelo Estado, né? Mas, enfim, são economias que se fecharam, maior participação de Estado e que têm políticas de desenvolvimento produtivo relativamente intensas, né? Por essas políticas de desenvolvimento produtivo, certo? A gente entende políticas que ajudam a superar problemas como os riscos que o setor privado tem de entrar em certos setores, sobre o fato de existir um sistema financeiro relativamente rudimentar, e principalmente nesse período aí, 30, 45, 50, 60, o mercado financeiro não é desenvolvido como é hoje, certo? Internacional. E mesmo há um grau de protecionismo internacional forte, principalmente no período de entreguerras e no pós-guerra. Então, você tem uma série de políticas de desenvolvimento produtivo, acho que como o Edgar mostrou nas aulas anteriores, várias políticas de restrição às importações, tarifas, câmbio, etc. Existem os chamados bancos de desenvolvimento, né? Cada lugar tem um formato um pouco diferente, certo? Mas coisas do tipo BNDES, Corfo, Netafim, se não me engano, enfim, se espalham pela América Latina. Várias políticas econômicas de crédito subsidiado, impostos aliviados para determinados setores, enfim, políticas de fomento a certos setores. E políticas de infraestrutura também, certo? Rodovias, estradas, políticas, o Estado entrando em certos setores como petróleo, como minérios. Tem uma discussão grande em torno dessas políticas de desenvolvimento produtivo, até que ponto elas incluíram e até que ponto elas deveriam ter incluído o capital humano. Uma boa parte da literatura crítica em relação a essas políticas mostra que essas políticas elas acabaram não levando em consideração da forma como deviam o capital humano. E isso manteve aí no período, grosso modo, aí que vai do pós-guerra até os anos 70, para a América Latina, taxas relativamente elevadas de agregação de valor no setor de manufaturas e, a partir daí, a base do crescimento econômico nesse sentido. Então, o que eu queria ver hoje é que, a partir dos anos 60, grosso modo, essas estratégias de industrialização, com o nome que você queira dar, elas começam a enfrentar problemas. E essas políticas de desenvolvimento produtivo, então, começam também a ser debatidas, a ser discutidas. E, nesse momento, os países latino-americanos tomam uma série de decisões sobre a manutenção ou não dessas estratégias de desenvolvimento liderado pelo Estado, de industrialização substitutiva ou qualquer coisa parecida com isso. A gente vai ver que tem uma diversidade de reações nos países latino-americanos e, a partir de uma série de outros elementos, nos anos 80, essas discussões vão ser repostas. Os países que insistiram na vertente desenvolvimentista, existem outros problemas que vão se acrescer aqui, que é a questão basicamente da dívida externa, mas eu tenho uma discussão sobre as políticas de desenvolvimento produtivo que começam nos anos 60 e que ganham um enorme reforço nos anos 80,
incluindo novos problemas que vão surgir nos anos 80, nos anos 70. E essa crítica a essas políticas intervencionistas do Estado, com viés industrializante, do tipo desenvolvimentista, etc., dessa vez elas cresceram de uma maneira inclusive mais forte e passaram a praticamente todos os países latino-americanos, ao enfrentar a crise da dívida, ao fazer frente aos problemas que se acumulam nesse momento, vai ter questões de inflação também aqui, eles acabam, então, de certa maneira, abandonando agora definitivamente as políticas de desenvolvimento produtivo mais clássicas, ou as estratégias desenvolvimentistas mais clássicas, elas se encerram no final dos anos 70, grosso modo. Nesse momento, então, há uma prevalência das políticas mais liberais, são políticas de desenvolvimento produtivos ou não existem políticas, ou elas são abandonadas, e é o momento, então, do chamado Consenso de Washington, que a gente vai conversar um pouco. E depois, então eu queria ver essa passagem dos anos 60 para os anos 80 e 90 e discutir um pouquinho os dias de hoje, certo? Quando a gente, na verdade, não sei se são exatamente os dias de hoje, mas o século XXI, certo? Onde a gente percebe, de um lado, que uma boa parte de que essas políticas de desenvolvimento produtivo pró-mercado, ou o Consenso de Washington, ou as reformas liberais, seja lá qual for, certo? Não tiver os efeitos positivos como muitos esperavam, certo? Muitos não esperavam, mas alguns esperavam esses efeitos positivos, que isso não acontece. E aí a ideia é de a gente conversar um pouco do que aconteceu a partir dessa crítica que vai se fazer às políticas do Consenso de Washington, que não foram muito para frente. Elas foram para frente politicamente, etc., mas não trouxeram, vamos dizer assim, os benefícios que vários pensavam. Então, como eu disse, em meados dos anos 60, a estratégia inicial das políticas de desenvolvimento, que o Edgar conversou várias com vocês, elas começam a fazer água um pouco. Vai ter várias crises na América Latina entre os anos 60 e começo dos anos 70, tem crises políticas aqui também, tem os militares, enfim, tem uma série de coisas, mas economicamente os países enfrentam uma certa dificuldade, o que se reflete, inclusive, no próprio pensamento cepalino, que também vai refletir sobre essa crise, na medida em que a CEPAL influiu de maneira muito forte na América Latina sobre a forma como se conduzia a política econômica no período anterior. Você tem várias razões para você ter tido problemas nesse modelo de distribuição de importações, ou nesse modelo de industrialização liderado pelo Estado. Eu elenquei aqui algumas delas, certo? Quer dizer, a primeira é que, muito provavelmente, há um crescimento da produtividade, mas você não tem um alcance de uma alta produtividade. Então, essas políticas levaram a um crescimento de produtividade das economias, mas esse crescimento da produtividade ficou muito aquém e tem dificuldade de se manter permanentemente por muito tempo. Certo? Uma parte da crítica a isso, que vai ser uma crítica dos liberais a esse tipo de problema, por que você não mantém elevados índices de produtividade constantemente crescendo, certo? É o fato desses modelos serem modelos onde a concorrência não existe. Para a visão liberal, o que mantém a produtividade forte é a concorrência. A segunda explicação, que está atrelado à primeira, certo? Quer dizer, é que a razão pela qual você não teve, então, uma produtividade mantida elevada, vamos dizer assim, é que, na verdade, você introduziu novas tecnologias, mas você não acompanhou o processo de mudanças tecnológicas depois da introdução da tecnologia nova. Então, eu tenho um problema aqui de manutenção do ritmo de modificação técnico nessas industrializações. E, por fim, eu tenho questões mais macroeconômicas e questões sociais, que são muito evidentes em vários países. Então, as questões macro, que são mais utilizados, é a ideia de que os países, os governos,
começaram a apresentar déficits, ou seja, essa intervenção do governo não teve condições de ser bem financiada, né? Os países continuavam apresentando problemas de balanço de pagamentos, eles industrializaram, mas começam a ter que importar os produtos que eles precisam para fazer a industrialização, eles importam, inclusive, a tecnologia para fazer a industrialização, eles não conseguem endogenizar o processo tecnológico, né? Tem problemas inflacionários, tem desequilíbrio nas estruturas produtivas internas, essa é a base da própria interpretação da inflação para o modelo estruturalista, né? O fato de você ter setores que avançam muito mais rápido do que outros. Então, um certo setor econômico cresce 40% ao ano, vamos dizer assim, é exagero, mas vamos dizer 20% ao ano, o outro setor cresce 5% ao ano. Só que um setor depende do outro, né? Então, esse setor que cresce 20% ao ano depende do setor que cresce 5% ao ano, comprando matérias desse setor. Então, vai fazer falta, né? Não vai ter esse produto. Esse produto não vai crescer de modo suficiente para acertar as demandas do outro que está crescendo mais rápido. Então, eu tenho, por exemplo, falta, sei lá, o setor de bens de consumo durável está crescendo a 25% ao ano, enquanto que o setor que produz, sei lá, folha de Flandres, chapa de aço, cresce 5%. Né? Então, alguma hora vai ter falta de folha de aço, ou de chapa de aço, ou de folha de Flandres, e esses produtos, ou eu vou ter que importar esses produtos, o que me dá vulnerabilidade externa, ou eu vou ter inflação. Então, esse crescimento ao longo do tempo se mostrou muito desequilibrado do ponto de vista dos setores produtivos, né? E, por fim, existem questões sociais e políticas, né? Basicamente, aqui, a interpretação, inclusive da própria CEPAL, é que existem problemas de distribuição de renda, eu volto a isso daqui a pouco. Então, a partir desses problemas que você está vendo na industrialização, né, vai ter algumas saídas na América Latina, algumas discussões de saídas, né? Dentro da visão do próprio modelo de desenvolvimento cepalino, você vai ter 3 discussões de como resolver um pouco uma parte dos problemas. Uma discussão é a volta das questões da integração, né, da integração latino-americana. Uma outra discussão ainda dentro da CEPAL é a promoção de reformas para fazer a distribuição de renda e retomar a industrialização com base na distribuição de renda e, portanto, com base nas reformas. Inclusive, o lema da CEPAL dos anos 60, reformar para retomar a industrialização. E uma coisa que a CEPAL nunca abandonou, apesar da industrialização ter tido um viés endógeno, um viés muito para dentro, né, a CEPAL sempre ressaltou a importância de você ter um drive exportador, um viés exportador no crescimento da indústria latino-americana. Então, são essas 3 saídas que, por exemplo, a CEPAL vai dar e alguns países vão adotar, né? E você vai ter outras saídas, né? Vai ter a saída conservadora, que é um pouco o Brasil, a gente conversou um pouco no intervalo sobre isso, né? E a outra possibilidade vai ser abandonar o modelo, né, e ir diretamente para uma saída mais do tipo liberal. E aqui várias dos golpes militares levaram alguns países a essa terceira saída, né? O Brasil é claramente a saída no meio, né, apesar de um golpe militar também, é a saída que eu chamei de conservadora aqui, né? E alguns países, existem algumas tentativas, então, de fazer essa integração regional, como é proposto pela CEPAL, né? Tem 3 integrações regionais que crescem nesse período, né? A LAUC, né? O Tratado de Montevidéu, o Pacto Andino, certo? E a integração da América Central. Que são tentativas aí de solucionar um pouco o problema do tamanho dos mercados. Vocês já discutiram isso um pouco com o Márcio, né? Então, a ideia de alargar os mercados. O problema todo aqui, certo? Quer dizer, é que talvez esse largamento, essa integração regional tinha que ser feita antes do início da industrialização, né? Porque depois que a indústria já está estabelecida no lugar, por que esse país vai integrar regionalmente, ou por que outros países vão integrar regionalmente com um país que já tem a indústria, né? A ideia de fazer integração regional é tentar atrair as indústrias para a sua região,
né, ou distribuir as indústrias regionalmente de uma forma mais homogênea. Mas nos anos 60, vários países já são industriais, ou já tem uma indústria estabelecida. Então, por que o país A, que não tem indústria na América Latina, vai se juntar com o país B que tem indústria? Isso só vai favorecer o país B, né? Porque a indústria já está lá, né? A ideia do país A era ter, talvez, uma divisão do parque industrial com o país A, certo? Mas quando vai se fazer a integração, vários países latino-americanos já têm indústrias mais ou menos bem montadas. Então, por que eu vou me integrar com o Brasil? Certo? Quer dizer, o Brasil já tem um setor industrial. O Brasil é que precisa ampliar o mercado, né? Eu só vou querer me integrar com o Brasil se uma parte da indústria brasileira vier para o país que fosse integrado, sabe? Quer dizer, e o Brasil não vai deixar isso acontecer, né? Então, a localização já pré-existente dos setores, como essa industrialização já andou, eu não consigo mais justificar uma integração regional para promover a industrialização, né? Essa integração vai acabar favorecendo os países que já estão industrializados, certo? Quer dizer, a não ser que eu crie mecanismos de redistribuição muito pesados, que, principalmente com os governos daquele momento, eu acho bastante difícil, né? A ideia das políticas de redistribuição de renda. Eu só queria fazer um parênteses aqui. Por que você tem um problema de distribuição de renda com a industrialização que aconteceu na América Latina, né? Você tem aí 3 explicações básicas, certo? A primeira é uma questão do que tipo de... as duas estão muito relacionadas a questões tecnológicas, da industrialização, mas, primeiro, você pode dizer o seguinte, que quando essa indústria veio para a América Latina, certo? Quer dizer, então a gente passou a produzir automóveis na América Latina como os automóveis eram produzidos na Europa ou nos Estados Unidos. E essa produção europeia ou norte-americana, ela era intensiva em mão de obra qualificada e intensiva em capital. Ela usava muito capital e muita mão de obra, muitas máquinas e muita mão de obra qualificada, né? E ela vem para o Brasil ou para a América Latina, aonde a realidade, a estrutura dos fatores de produção não é exatamente essa. A gente tem no Brasil ou na América Latina muita mão de obra não qualificada e pouca mão de obra qualificada e pouco capital. Se você olhar o que acontece quando eu tenho uma demanda por mão de obra qualificada e por capital, e uma oferta baixa de mão de obra qualificada e de capital, o preço do capital e o preço da mão de obra qualificada sobe muito. Então, vamos dizer assim, o lucro, né, o juros, o pagamento, a remuneração do capital na América Latina dispara, né? Porque eu demando muito capital quando eu tenho pouco capital na América Latina. Por que eu demando muito capital? Porque eu trago uma forma de produzir que é uma cópia da forma de produzir lá fora. E a mão de obra qualificada também. Se você olhar os salários de pessoas mais qualificadas, vai disparar na América Latina nesse período. Quem é engenheiro na América Latina nos anos 40, 50, certo? Vai ganhar bastante bem, certo? Enquanto isso, o resto da mão de obra que é pouco qualificado, como relativamente tem até uma demanda por eles, mas não é uma demanda tão grande assim, os salários dessas pessoas continuam baixos, né? Então, eu trago uma estrutura, uma tecnologia para a América Latina que não é adequada à estrutura de fatores de produção da América Latina. Eu demando muito o que eu não tenho, né? E demando menos o que eu tenho muito, né? Então, os salários daquilo que tem muito caem e as remunerações daquilo que tem pouco aumenta muito. Então, a distribuição de renda piora fortemente. Vocês podem me dizer, mas na Alemanha, um cara qualificado também ganha mais do que um cara não qualificado. É verdade. Mas não 20, 30, 40 vezes mais, né? Ganha 10 vezes mais no máximo, certo? Aqui o cara ganha 50 vezes mais, certo? Quer dizer, então, a distribuição de renda é muito, né, o leque distributivo é muito forte. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que quando você traz, de novo, essas empresas para o Brasil, certo, para a América Latina, né, essas empresas elas têm uma tecnologia X, né? E essa tecnologia X, ela te fornece um volume, por exemplo, de automóveis que tem um mínimo, né? Tem um mínimo de automóveis.
Então você tem, ó, eu vou produzir automóveis aí no Brasil, a Volkswagen olha para mim e fala, vou produzir no Brasil, mas eu quero ter no mercado de, no mínimo, 100 fusquinhas por dia. Porque se não for 100 fusquinhas por dia, não adianta eu trazer a minha tecnologia para ir, para produzir aí. Né? Mas o Brasil só consome 400 fusquinhas por dia. Estou chutando esses números. Né? Então, o que você faz? Né? Dá para trazer a Volkswagen, a Ford, né? A Chrysler e talvez mais uma. Né? Para dividir o mercado, mas você vai dividir o mercado em 3 ou 4. Você não trouxe para o Brasil todas as indústrias produtoras de automóvel. Você trouxe 2 ou 3. Então, quando você industrializou no Brasil, os automóveis que a gente podia comprar eram os automóveis que são produzidos aqui dentro, porque os de fora é proibitivo a importação desses produtos, e aqui dentro só vai ter 3 empresas. Tem um conluio aqui dentro. Então, essas empresas trazem tecnologias modernas, tem economia de escala, tem produtividade, é boa, pelo menos no início. Né? Então, tem o que a gente chama de economias de escala. Só que quem é que ganha com essa tecnologia alta, essa tecnologia grande? Né? Se todas as empresas de automóveis estivessem disputando o mercado brasileiro, esses ganhos de tecnologia, esses ganhos de custos mais baixos de produção, eles significariam que o preço do Fusquinha seria mais baixo. Mas não, como só tem 4 empresas, certo? Quer dizer, o preço do Fusquinha fica lá na Lua, certo? Quer dizer, e esse preço do Fusquinha fica lá na Lua, o ganho de produtividade que você tem fica retido, isso não vai para a população. Né? Como é a forma do ganho de produtividade ir para a população? Se o preço do Fusquinha caísse e todo mundo pudesse comprar o Fusquinha. Mas como o preço fica lá em cima, certo? Esse ganho de produtividade, na verdade, é lucro da empresa. Né? Lucro da empresa, se você quiser forçar a barra um pouco, você pode até dizer que é o aumento do salário dos trabalhadores do setor produtor de automóveis. Né? Mas, grosso modo, fica na mão dos donos das empresas. Então, os ganhos de produtividade, né, que podem ser redistribuídos e, portanto, diminuir a concentração de renda, e essa redistribuição normalmente se faz via preço, né, não acontece, porque os preços são altos, né, e esse preço alto só significa lucro alto para os produtores. Né, então, a distribuição de renda não acontece. Você poderia, se você quisesse, isso acontece, tacar um imposto gigantesco sobre essas empresas e tirar esse lucro das empresas via impostos e colocar na mão do governo, e o governo fazer alguma política redistributiva, mas também isso também, obviamente, que não existiu. Assim. Então, essa é a segunda explicação. E a terceira explicação, que está muito ligada a essa, é que todas as políticas públicas, elas são, de certa maneira, dão vantagem a determinados grupos. Então, eu faço uma proteção, eu dou um imposto menor para a empresa X, eu dou um crédito com taxas de juros mais barato para a empresa Y. Né? Então, você espera que a ideia da política é você dar essas vantagens para reduzir os custos de produção dessas empresas, né? E ao reduzir o custo de produção dessas empresas, reduzir os preços e aumentar o mercado consumidor desses produtos. Né? Mas na prática não é bem isso que acontece. Acontece exatamente o que a gente falou no segundo ponto. Né? Você dá vantagens nas políticas de desenvolvimento produtivos, mas os efeitos não são espalhados por toda a sociedade, eles ficam concentrados naquele setor, naqueles grupos isolados que recebem essas vantagens. Esse é uma das maiores críticas, e essa é uma crítica liberal, às políticas de desenvolvimento produtivo. Né? Essa é uma crítica que a gente viu, inclusive, de certa forma, no texto que o Edgar apresentou. Né? Então, a distribuição de renda é um problema nesses modelos, certo? Quer dizer, e a CEPAL chega à conclusão de que, efetivamente, eu tenho problemas distributivos, certo? Quer dizer, então, como é que eu posso superar isso, certo? Quer dizer, né? Então, eu posso fazer reformas tributárias, justamente para tentar captar esse lucro excessivo, esses salários muito altos excessivos, né, e redistribuir isso, né, ou pelo menos no mínimo forçar que esses lucros excessivos, esses salários muito altos,
não se transforme, por exemplo, em consumos perdulários, em bens de luxo, etc., que no mínimo esses lucros eles se voltem para ser poupança, alguma coisa parecida com isso. Outra possibilidade, então, são reformas tributárias, essas coisas, reformas nos sistemas de educação e saúde, né? E com isso, inclusive as entidades internacionais, várias entidades liberais apoiou a CEPAL nesse sentido, certo? Quer dizer, de fazer políticas educativas e de saúde, justamente para tirar aquele negócio da mão de obra não qualificada, dos problemas. E, por fim, aí a CEPAL estava mais sozinho, as políticas de reforma agrária. Né? As políticas de reforma agrária, se você olhar para os países latino-americanos, certo? Quer dizer, várias tiveram, né? Vários países tiveram políticas de reforma agrária, mais ou menos nesse período dos anos 60. Né? Brasil e Argentina que não tiveram nada, certo? Tem uns que tiveram uma coisa meio malemálida, certo? Outros tiveram políticas mais fortes, etc. Mas era um tema fundamental nos anos 60, a reforma agrária, tanto do ponto de vista da justiça social, de redistribuir ativos, etc., como reformas agrárias no sentido produtivista, de aumentar a oferta de alimentos, reduzir o preço dos alimentos, etc. E o terceiro viés da CEPAL, então, que alguns países adotaram, é o viés de diversificar as fontes de dinamismo, ou seja, o viés de dar aumento das exportações dos países latino-americanos, né, aquecer a perspectiva das exportações dos países latino-americanos. Então, vários países passaram a adotar políticas de fomento às exportações, né, de parar de desestimular as exportações, tentar forçar as próprias multinacionais a exportarem a partir dos países latino-americanos. Enfim, você tem várias políticas de tentativas de fazer esse viés exportador. Né? E essa, por exemplo, é exatamente o viés que a Coreia tomou, né, do outro lado do mundo, certo? Essa iniciativa, junto com a reforma educativa, certo? Que é muito ressaltado na mudança de países como a Coreia, que viu mais ou menos como os países latino-americanos até então. Né? Então, as primeiras saídas são dentro do ambiente cepalino. Né? Depois eu tenho, então, a saída dos outros países, que simplesmente abandonou e foi em direção a modelos liberais, voltaram, assim, diminuíram o esforço industrializante e voltaram para as exportações de produtos agrícolas ou primários. E a saída brasileira, que não é só brasileira, talvez, mas no caso brasileiro é o mais clássico. Né? Então, tem os militares que assumem, talvez, de uma maneira diferente. E qual que é a saída brasileira? Certo? Aceitar a ideia de diversificação das fontes de dinamismo, de promover exportação. Então, há toda uma nova política promotora de exportações no Brasil nesse período. Também aprofundar a internacionalização no sentido de atrair mais multinacionais e, principalmente, dinheiro de fora, né? Endividamento externo de maneira muito pesada, né? E resolver o problema do mercado via crédito, via endividamento das famílias e não via reformas redistribuidoras de recursos. Então, há necessidade de ampliação dos mercados, mas sem redistribuição de riquezas ou de renda, né? Mas mantendo a distribuição ruim, talvez até piorando ela, mas com a ideia do crédito para uma parte da população, essa população aumenta fortemente o seu consumo, o que resolve o problema do tamanho dos mercados. Então, eu tenho esse endividamento interno das famílias, ou seja, dá um aspecto não redistributivo, e um aspecto, vamos dizer assim, internacional, no sentido de aumentar as exportações, mas principalmente aumentar muito o endividamento externo e a participação das multinacionais no país. De toda maneira, certo? Quer dizer, mantém-se a ideia de um Estado forte, estatais, BNDES, etc. Né? Essa parte não é um modelo liberal. Então, nos anos 60, 70, a partir desse momento de crise, você olha, os países adotaram diferentes estilos de crescimento, de desenvolvimento. O Brasil, esse modelo que a gente acabou de chamar a atenção, o México,
com o PRI talvez também parecido, endividamento forte, mas a continuidade da industrialização. Vai ter destaque aqui as exportações também, mas agora de petróleo, mas talvez eles sejam menos conservadores do que nós. Eles são, nesse momento, talvez mais redistributivos. A Argentina e o Chile já partem para um modelo mais liberal, uma visão mais crítica em relação à suspensão de importações, etc. Então, aqui eu já começo a ter a separação entre os países latino-americanos. Certo? Opa, estou voltando aqui, desculpa. E aí vem a década de 70 e 80. Certo? Quer dizer, a gente viu que tanto o México como o Brasil, que mantiveram certos modelos de desenvolvimento, eles tiveram uma característica importante, que é o forte endividamento nesses anos 70, 60 e 70. Né? E a gente pode ver isso por esse gráfico, né, por essa tabela, onde você vê que a década de 60 e 70, apesar de ter uma crise na América Latina, não é tão ruim. Né? A gente está pior aí um pouco do que o Extremo Oriente, né, a Coreia, o Japão, né, mas não é de todo ruim. Certo? Quer dizer, o que chama muita atenção, certo, é a diferença do grau de endividamento que eu vou ter entre os anos 70 e os anos 80, né, e o processo inflacionário. Né? Então, quando a gente compara a América Latina com o resto da América, da Ásia, certo? Então, o que a gente chama atenção é que os dois países, as duas regiões, vamos dizer assim, enfrentaram problemas semelhantes. As duas regiões fizeram um pouco o seu drive exportador, as duas regiões aumentaram um pouco o seu endividamento. Né? Na América Latina, eu tenho casos mais liberais, menos liberais, a Coreia e os outros da Ásia um pouco mais complicado, mas agora, o que a gente pode ver ali é que o desempenho do crescimento da América Latina na década de 70 não é tão ruim. Agora, o que é muito diferente é a dívida externa, o grau de endividamento externo e a inflação. Quando eu olho isso, o que eu posso dizer é que mesmo essas políticas de estímulo às exportações que foram feitas na América Latina, no Brasil, no México, em vários países, né? Enquanto que na América Latina ele tinha um certo papel importante para prover divisas, para fechar o balanço de pagamentos, dado o volume de dívida, eles não foram suficientes. E na Ásia, eles, na verdade, atrelaram todo o crescimento econômico da Ásia a esse drive exportador. Então, o que eu tenho de diferença entre a América Latina e a Ásia nos anos 70 e 80, certo? Ou 60 e 70, para começar nos anos 80 com a dívida. Né? Eu tenho crescimento nos dois, aumento do endividamento nos dois e drive exportador nos dois. Né? Só que eu tenho uma dívida muito maior na América Latina e um drive exportador muito menor. Né? Por isso que eu tenho, nos anos 80, a América Latina numa enorme crise da dívida e a Ásia não. Né? A América Latina, mesmo que ela tenha aumentado as suas exportações nos anos 80, nos anos 70 e início dos anos 80, né? Esse aumento das exportações não é suficiente para pagar volume de dívida que foi tomado nesse período, ou que foi enfiado goela abaixo na América Latina nesse período. Né? Então, eu tenho um problema sério, que é a crise da dívida externa na América Latina, que não é, nem perto, né? A crise nos tigres asiáticos não chega nem tão perto. Né? Então, a Ásia ela tem um drive exportador mais forte, né? Elas são economias mais abertas e tem uma dívida, um endividamento menor. Né? Também tem um endividamento com um parceiro mais razoável, que são os japoneses. Certo? Tanto que no Brasil, os nossos parceiros de endividamento são diferentes um pouco. Mas então a gente chega nos anos 80 e tem uma enorme crise, certo? E aqui vão, né, de um lado, os liberais vão dizer que apesar do endividamento, que é um problema, etc., o grosso da crise é a política econômica desses países, certo? Quer dizer, eu ainda tenho políticas econômicas herdadas lá dos anos 60, instituições desenvolvimentistas, políticas desenvolvimentistas, principalmente políticas comerciais, de intervenção, que são extremamente deficientes,
né? Então, as críticas liberais, as políticas de desenvolvimento reaparecem e culpam, vamos dizer assim, culpabilizam os governos que mantiveram, em parte, essas políticas, né? As políticas cambiais, tarifárias, de controles, de intervenção estatal, como os grandes culpados da crise, né? E aí compara com a Ásia não é tão interventora, ela mudou a sua política econômica. É óbvio que a visão alternativa, né, a visão, sei lá, de outros autores, que a diferença é o tamanho do endividamento externo, certo? Quer dizer, a razão do dívida externa na PIB é muito maior aqui, certo? Não é um problema por que a gente se endividou tanto, certo? Quer dizer, né, e por que a gente se endividou tanto, as taxas de juros, né, a legitimidade dos governos militares com dinheiro de fora para ganhar tempo, para fazer ajustes, etc. Enfim, né, essa é a visão clássica, um endividamento exagerado, né? Tanto no Brasil, no México, na Venezuela, que mantiveram programas de crescimento mais ou menos como já vinham nos anos 50, e mesmo na Argentina e no Chile, que fizeram uma virada na sua, na sua estratégia, né? Já são liberais, foram liberais um pouco mais cedo, né? Também se endividaram muito para a questão de legitimidade dos governos militares, problemas de combate à inflação, enfim. Né? E aí, então, a América Latina tem uma dívida muito forte, né? Então, ela se abriu financeiramente de uma maneira exagerada, né? Uma dívida muito grande, que cresce muito mais do que as exportações, mesmo ali tendo esse viés exportacionista, não é suficiente para pagar os recursos, né? Então, vai ter que fazer um ajuste enorme, né? Ainda mais num momento que é pior ainda, na década de 80, os termos de troca, aí de novo, eles são ruins para a América Latina, as taxas de juros no mundo cresceram, além da dívida ser grande, as taxas de juros crescem, é um momento de ajuste dos países mundiais, enfim, tem uma série de outros problemas aqui, que não vamos entrar muito no assunto, né? Então, aqui a gente está nos anos 80, no meio da crise da dívida, né, que é quando, vamos dizer assim, as políticas liberais, vamos dizer, avançam agora definitivamente sobre a América Latina, né? E, em parte, certo, essa crise da dívida, certo, como eu disse, uma visão da crise que os países latino-americanos enfrentam, né? Eles não usam muito essa palavra crise da dívida, né? É crise do Estado brasileiro, crise, inflação no Brasil, certo? A crise da dívida é mais um probleminha, certo? Eles não dão tanta ênfase assim, esses críticos, né? E vão dar muita ênfase às razões dessa crise, vamos dizer assim, muito associado a essas estratégias de desenvolvimento, a essas instituições desenvolvimentistas que geram uma série de falhas de governo, que são conduzidas por coalizões de interesses que se apropriam dos ganhos, né, essas estruturas capturadas, como a gente viu no texto que o Edgar trabalhou com vocês no primeiro momento, né? Então, é culpa dessas políticas de desenvolvimento produtivo, dessas instituições que se desenvolveram ali a partir dos anos 40 na América Latina. Alguns países se livraram delas um pouco no começo dos anos 60, mas vários permaneceram com elas até os anos 70 e nos anos 80, né? Então a crítica sobre elas é muito forte, né? E por cima disso, então, vem, né, propostas de modificações na condução das políticas econômicas, né, algumas impostas na própria negociação da dívida, né, outras, vamos dizer assim, de certa maneira, você tenta fazer com que os países latino-americanos acreditem que são propostas melhores, dado que as políticas de desenvolvimento anteriores são ruins, enfim, são cheias de falhas, enfim, toda a crítica institucionalista, liberal às políticas anteriores. Então, entra aqui todas as reformas às políticas liberais, que, grosso modo, a gente chama de Consenso de Washington. A ideia do Consenso de Washington serviu mais como banner, certo, para essa estratégia de recuperação da América Latina a partir da crise, e de crescimento econômico, talvez nem se deva, como disse o Edgar, usar a palavra desenvolvimento, de crescimento econômico. O Consenso de Washington é um decálogo, são esses 10 elementos que estão aí no slide, né, que são a base do chamado Consenso de Washington, são os 10
marcos do Consenso de Washington, né? Promover a disciplina fiscal, reorientar completamente os gastos públicos, tá certo? Em direção, no máximo, algumas políticas de saúde e educação, mas evitar qualquer política, qualquer gasto produtivo, vamos dizer assim, tá certo? Quer dizer, promover uma reforma tributária, promover privatizações, regular os mercados, liberar, fazer a abertura financeira, certo? Fazer a abertura financeira, abertura cambial, a reforma cambial, fazer a abertura comercial, né? Fazer a abertura para investimento externo, né? Adotar regras de proteção de propriedade intelectual, que muitas vezes nas PDPs antigas não eram seguidas. Enfim, né? Então o Conselho de Washington esse decálogo, na verdade, uma pessoa que escreveu um texto numa reunião onde tinha os vários organismos de Washington, né? O FMI fica lá, o Banco Mundial fica ali, mas é um cara de um think tank que chamava Williamson, mas não é o mesmo Williamson que o Edgar chamou a atenção hoje. Ele está numa reunião com essas entidades e fala, olha, talvez esses 10 elementos seriam uma bela estratégia para a América Latina, aí o pessoal acaba assinando embaixo e vira o Consenso de Washington, feito por esse Williamson. Certo? Quer dizer, então você tem as políticas de estabilização que vão ser marcadas por essas políticas, né? Então, câmbio, aberturas, né? Tudo, políticas fiscais, privatizações, certo? Então, as privatizações vão ser muito feitas em função da crise, certo? De você ter dinheiro para vender, etc. Mas também tem a crítica, né? As privatizações anteriores, né? A ineficiência das empresas estatais, a baixa qualidade dos serviços, a não capacidade dos estados, dos governos em fazer os investimentos para ampliar esses serviços, né? Agora, tem algumas questões interessantes nessa história, que são algumas mudanças tecnológicas também, que a gente às vezes esquece. Né? Uma mudança que eu sempre gosto de chamar a atenção é que quando você estatizou o setor de telefonia, o telefone tinha fio, né? Você tinha fio entre os telefones, né? E fio, né, é o que a gente chama de economias, as economias de... você tem sunk costs, você tem economias de rede, que a gente chama. E economias de rede não tem condições de você fazer concorrência na economia de rede. Né? Você não vai botar 2 canos de água, um do lado do outro, para fornecer água. Né? Então, as economias de rede, certo? Quer dizer, você tem muita dificuldade em ter concorrência. Então, normalmente, no mundo todo, não só no Brasil, você ou regulou de maneira muito forte ou estatizou o setor de telefonia. Né? Porque você não conseguia ter concorrência, então os preços iam ter problemas, etc. Agora, quando você criou o tal do celular, essa coisa meio maluca que a gente tem hoje, certo? Não tem mais fio. Eu não sei como é que a minha voz chega do outro lado do mundo, certo? Mas não tem fio. Né? E essa ausência de fio, né? Essa ausência do cano, né? Faz com que a questão da concorrência aumente muito. Então, no mundo todo, a telefonia passou a ser um setor onde existe concorrência. Né? Então, se é um setor onde existe concorrência, a questão da privatização pode ser revista, mesmo aos olhos das pessoas que defendem a estatização. Né? Porque eu posso promover, então, a concorrência no setor. Então, às vezes, tem que dar uma olhada, certo? Que o mundo inteiro também privatizou o setor de telefonia. Talvez a questão aqui seja justamente essa possibilidade de concorrência, mas é só um detalhe. Né? Então, a privatização de um lado, o novo dogma, então, é a competitividade. Né? A política de desenvolvimento produtivo principal que você tem aqui é choque de competitividade. A abertura é defendida como uma política de desenvolvimento produtivo dos países a partir do choque de competitividade. Né? Então, você vai ter competição entre produtos nacionais e produtos importados, você vai ter competição entre mais produtos, mais empresas, e isso deve levar a aumento de produtividade dos setores para poder enfrentar essa competitividade. Esse é o grande dogma ortodoxo, essa é a grande motivação do progresso da ortodoxia, é isso que vai levar ao crescimento. Essa é a política de desenvolvimento produtivo, tem muitas outras, é promover a concorrência entre as empresas. Né? Então, é esse o grande
né, a grande estratégia do Consenso de Washington, certo? Quer dizer, forçar as decisões a serem cada vez mais próximas das decisões tomadas pelos setores privados, porque elas são institucionalmente superiores, como mostra, de certa maneira, o texto que o Edgar trabalhou, né? As políticas industriais, as instituições que tinham sido desenvolvidas, normalmente são portadoras de malefícios e não de benefícios, né? E a maior política de desenvolvimento produtivo do Conselho de Washington é o chamado choque de competitividade, né? Aí você olha os resultados disso. Né? Então, os resultados dessas políticas dos anos 90, certo? De fato, a inflação, em algum momento foi controlada, mais cedo ou mais tarde, mas do crescimento econômico, né, desse choque de competitividade, veio baixo. Né? Veio bem ruinzinho, certo? Quer dizer, né? E você praticamente desmantelou, certo? Quer dizer, uma série de instituições que existiam. Né? Você tem um crescimento menor, a vulnerabilidade externa cresceu, né? A instabilidade do crescimento econômico é maior, estou mais exposto a crises, e eu fiz uma reestruturação, uma espécie de um desmonte das políticas de desenvolvimento produtivas anteriores. Né? A crítica de muita gente, certo, que essa abertura ela não trouxe tantos ganhos de produtividade como se esperava, né, e trouxe muitos custos sociais, porque, no fundo, esses ganhos de competitividade implicavam em desemprego, em cortes dos trabalhadores, em diminuição das obrigações sociais ou trabalhistas, etc. Né? Há um sistema também mais concentrado, né? As empresas se concentraram no país, porque várias quebraram e outras foram engolidas umas pelas outras. Tecnologicamente, não há um crescimento, né? Não, a grande incorporação de nova tecnologia feita pelos países latino-americanos nesse período é basicamente importação de maquinário, né? O que não significa necessariamente você está se atualizando tecnologicamente, você se atualiza comprando as máquinas que estão saindo, certo? Então isso aconteceu, né? Mas você não está desenvolvendo tecnologia, você não é capaz de estar, sempre tem que esperar a tecnologia lá sair para depois importar a máquina, pagar por ela, certo? Então, não é exatamente uma autonomização da tecnologia que você obteve nesse período. Né? Então, há uma certa crítica, vamos dizer assim, vamos dizer assim, ao resultado, vamos dizer assim, não só do ponto de vista de crescimento econômico, como eu disse, o crescimento é baixo, né? Mas também a própria questão, né, desse choque de competitividade, de trazer progresso técnico, de reestruturar produtivamente a economia com base nessa competição, também é uma crítica nesse sentido. Né? Você poderia incluir mais uma outra crítica aqui, que eu não incluí, certo? A questão de distribuição de renda para muita gente. Há uma piora na pobreza, uma piora na distribuição de renda aqui também. Né? Então, no final dos anos 20, nos anos 2000, você começa a perceber que essas políticas de desenvolvimento produtivos pró-mercados não tiveram os efeitos positivos como esperados. Né? Existia um certo exagero, vamos dizer assim, na expectativa das políticas liberais, certo? Né? E elas acabaram, vamos dizer assim, não tendo os efeitos que a gente imaginava. Né? E o que você vê hoje, certo? De certa maneira, independente de ser desenvolvimentismo, de ser liberalismo, etc., é uma reavaliação dessas políticas de desenvolvimento produtivo para o mercado. Aqui estão os dados que mostram que o crescimento foi baixo, é só olhar a terceira coluna ali, você já vê que é ruim, etc. Mas a ideia aqui, certo, quer dizer, é que as políticas de desenvolvimento produtivo atuais, elas estão sendo revistas. Né? Existe, de um lado, uma crítica em relação às políticas de desenvolvimento produtivas lá nos anos 50, 60. Então, essas novas políticas de desenvolvimento produtivos, elas absorveram essa crítica, elas olham para trás e falam, olha, tem certas coisas que efetivamente aquelas políticas tinham problemas,
mas elas também, apesar de resgatarem algumas coisas das políticas liberais, certo? Elas vão também olhar para as políticas liberais e dizer, olha, essas também não funcionaram, certo? Quer dizer, então, se as políticas industriais anteriores tinham problemas, né, o afastamento das políticas anteriores pelo consenso de Washington foi mais problemático ainda, certo? Quer dizer, então, existe hoje um crescimento da necessidade de se promover uma nova geração de políticas de desenvolvimento produtivo que não se enquadram nas políticas exatamente do passado, pode ter algumas que se enquadram e outras não, né? Mas que também não fiquem na ideia só de choque de produtividade, choque de competitividade, como as políticas do Conselho de Washington. Né? Então, há uma volta de ideias de políticas industriais mais modernas, que levem em consideração, vamos dizer assim, que a gente está nos anos 2000, certo? Né? Que o mundo mudou, que o mercado financeiro mudou, que a tecnologia mudou, né? Que as questões, as críticas que foram feitas são, em parte, verdadeiras, certo? Tem questões distributivas importantes, tem questões ecológicas hoje importantes. Então, eu tenho o desenvolvimento de novas políticas de desenvolvimento produtivos. Alguns acham que essas novas políticas de desenvolvimento produtivo ainda têm muito olhar liberal, vamos dizer assim, né? Ainda está muito preocupado com produtividade, com mercado, com competitividade, né? A ideia de que a política ela não é, né? A ideia que antes a política de desenvolvimento produtivo ela ocupava o lugar aonde o setor privado não alcançava. Hoje as políticas de desenvolvimento produtivo tentam forçar o mercado a ir para lugares onde ele não ia. Certo? Quer dizer, então, ainda é muito pró-mercado essas políticas. Né? Mesmo as políticas neoestruturalistas, neodesenvolvimentistas, para os velhos desenvolvimentistas ou para os velhos estruturalistas, elas foram excessivamente contaminadas pelas ideias liberais. Estão muito ainda preocupados com ajuste fiscal, muito preocupados com essa questão de que as políticas de desenvolvimento produtivo geram, como eu diria, geram falhas de governo, né, geram problemas de governo, são ineficientes, geram ineficiência, então tem que fugir da ineficiência da ação governamental, né, e que a ação do mercado necessariamente é sempre mais eficiente. Né. Então, ela ainda está excessivamente contaminado disso, né, então, ela está ainda. Mas ela tem essa característica, né, de identificar as políticas, qual política é a melhor para ajudar o mercado a resolver um determinado problema. Então, ela tem um pouco um viés, para muita gente, ainda excessivamente liberal. Mas ela também tem um retorno a políticas anteriores, certo? Quer dizer, talvez não tenha a ênfase que tinha anteriormente no setor industrial, até porque o setor de serviços hoje, já não sendo como, sei lá, em TI, você não sabe a diferença entre indústria, serviço, as coisas não são mais tão claras como antes. E as políticas também são muito ligadas a processos inovativos, a tecnologia, etc. Né? Então, as políticas hoje, antes, elas eram muito verticais, focadas em setores, né? E intervinham contra o funcionamento do mercado. E hoje eu diria que as políticas de desenvolvimento produtivo elas são muito mais horizontais, ou seja, fornecer coisas para todo mundo, certo? Quer dizer, e tentam intervir menos no funcionamento do mercado. Né? É mais geradora de novos situações de mercado mais favoráveis. Né? Então, é como se a gente tivesse saído de D e ido para A, vamos dizer assim, aqui nessa nossa tabelinha aqui. Né? Enfim, só para resumir, esse final, certos aspectos novos das políticas de desenvolvimento produtivo, né, muito associados a essas ideias neoestruturalistas, neodesenvolvimentistas, né, para muita gente, inclusive problematicamente, elas estão hoje talvez excessivamente cuidadosa com a questão dos equilíbrios macroeconômicos, essa é uma influência grande, vamos dizer assim, do Consenso de Washington ainda sobre as políticas novas e mesmo sobre os ajustes novos, por mais que o Bresser diga que não é ajuste ortodoxo, que o problema dele é um pouco diferente, etc., mas só dele se referir a isso já mostra a preocupação dele com o ajuste macroeconômico, com o equilíbrio do balanço de pagamentos. É verdade que é um equilíbrio diferente do balanço de pagamentos do que propõe o Consenso de Washington, né? Um equilíbrio do balanço de pagamentos olhando o setor industrial, enfim. Né? Mas há preocupações diferentes, por exemplo, do velho estruturalismo, muito mais fortes com as questões distributivas hoje,
né? Essas questões distributivas entraram na CEPAL, como eu disse, principalmente nos anos 60, 70, mas esse par, né, ajuste tecnológico com equidade, né, essa máxima cepalina, né, que é dos anos 90, que já é uma máxima neoestruturalista. Né, vamos fazer um ajuste produtivo, né, uma modificação tecnológica com equidade. Né? Então, a questão da equidade vai entrar no lema cepalino nos anos 90, né, junto com a questão da inovação tecnológica, né, para suprimir aquilo que eles chamavam de cacilheiros vacios, né, buracos na indústria, né, que são justamente os buracos dos setores tecnológicos mais modernos. E uma questão nova que a gente já conversou várias vezes, as discussões ecológicas mudam bastante até os modelos econômicos que tem por trás das políticas anteriores. Né? Então, a gente está indo em direção a novas políticas de desenvolvimento produtivo, né? E tem aí ainda uma briga entre modelos mais liberais e modelos menos liberais. Né? Então, isso é um pouco. E em relação aos países, tá certo? Quer dizer, né, a economia dos países nesse período, né, estão, o que a gente vê dos países nesse período mais recente, né, que você tem até onde esses países adotaram completamente a agenda liberal, até quando eles adotaram, até onde essas novas agendas de volta de políticas de desenvolvimento produtivo, neoestruturalistas, neodesenvolvimentistas, entraram nos países latino-americanos. Né? Naquele intervalo a gente já conversou um pouco, a gente, né, viu como o México, por exemplo, tem uma abertura, né, foi contado para nós, a abertura mais radical, o abandono das antigas políticas industriais é mais radical do que em outros países. O Brasil tem uma agenda liberal muito pesada, mas a resistência à abertura e à liberalização, existia uma certa resistência posterior. Para onde vamos, não sei, certo? Então, eu convido vocês de novo, certo, a lerem o texto do primeira aula que eu tinha passado, certo? Quer dizer, né, ele mostra muito como, a partir dos anos 70, esses países vão, cada um tomando posições diferentes. E essas respostas são diferentes nos países. Os países latino-americanos seguiram completamente a agenda liberal, alguns mais do que outros, certo? Alguns levaram essa agenda liberal desde mais cedo até hoje, certo? Outros refluíram isso um pouco, talvez tenham voltado agora, certo? Então, eu tenho aqui um conflito de agendas na América Latina muito claro. Então, eu tenho hoje muita dificuldade em caracterizar a América Latina como um bloco unido, certo? Muito pelo contrário. Como diz o texto do Bisberg, que está eram umas leituras da primeira aula, né? Só estou voltando a ele hoje, né? Ele divide esses 4 países, Brasil, México e Chile, certo? E ele faz essa diferença, certo? No México mais liberal, certo? Quer dizer, o Brasil, ele está falando isso em 2014, ainda tem uma agenda neodesenvolvimentista, ele não viu o presente, certo? Então, é um texto datado. Né? O Chile também mais liberal, mas um pouco mais cuidadoso com os excessos da globalização. A Argentina, né, com muita dificuldade, uma tentativa de retorno com os Kirchners a um desenvolvimentismo mais limitado, mas teve uma história liberal não tão pequena, certo? Quer dizer, mas teve uma crise gigantesca, tanto da dívida como nos anos 2000. Né? Então, tem muita diferença. Eu volto a chamar a atenção, talvez agora, no final do curso, valesse a pena voltar no texto que a colega conversou com a gente no meio do intervalo, né, o texto do Bisberg, que está lá na primeira aula, certo? Que está lá entre os textos da primeira aula. Né, então, eu convido vocês a voltarem a lê-lo e para a gente pegar as políticas desenvolvimentistas atuais, tem 2 coisas no STOA. Né? Tem, de um lado, um texto do Bresser Pereira, que é o desenvolvimentista brasileiro principal. E do outro, talvez, para diferenciar, não tem que ficar lendo o tempo todo, tem uma palestra que o Edgar tinha deixado para você na aula passada, eu coloquei no STOA a palestra do Belchovik sobre o neoestruturalismo na CEPAL, que é bem legal da gente ver um pouco o que ficou do velho, o que tem de novo
no novo estruturalismo, né? Cepalino. E como é uma palestra, mais tranquilo, né? Não precisa ficar lendo e tal. Mas ele tem textos muito legais, o Belchovsky, sobre o neoestruturalismo, porque ele fez a organização dos livros da CEPAL até os anos dos seus primeiros 50 anos. Ele ficou muito conhecido por isso, o Belchovsky. Eles são 2 volumes que eu deixei para vocês no Stoa. E aí ele faz mais 2 outros livros. A CEPAL nos seus 60 anos e a CEPAL nos seus 70 anos. Essas últimas 2 décadas da CEPAL são as décadas neoestruturalistas da CEPAL. E nesses 2 textos ele faz 2 introduções muito legais sobre o neoestruturalismo cepalino, que eu acho que seria interessante comparar um pouco com o neodesenvolvimentismo do Bresser e ver semelhanças e diferenças. Né? Eu tenho para mim que tem muita diferença. Eu pedi uma vez para um aluno fazer isso, ele foi para lá na CEPAL, fazer a apresentação dele lá sobre esse texto. Então, se alguém se encantar com o tema, né, quer dizer, às vezes tem uns congressozinhos lá na CEPAL que é legal de a gente assistir. Certo? Se bem que agora não dá para viajar, não dá para fazer mais nada. Mas é isso, certo? Eu queria deixar, né? Fui muito longo aqui de novo, certo? Quer dizer, como sempre falo demais, certo? E a gente, enfim, encerrar um pouco aqui minha fala, e eu não tenho muito tempo aqui para a gente conversar, desculpa,